Boa noite a todos. Estamos aqui com Conversa Literária com Reginaldo Nascimento. Mais uma vez, é uma bênção estarmos aqui reunidos, né, através dessa comunicação. E só lembrando, né, Feliz Páscoa, que Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Deus está conosco para que nós possamos, né, louvá-lo a todo instante e principalmente nesse momento que nós estamos aí vivendo e revivendo também alegrias, né? Apesar de tantas notícias que estão circulando durante toda a semana, a gente tem que também pensar um pouco sobre que nós estamos revivendo algumas brincadeiras, como por exemplo uma brincadeira que classicamente a gente já participou, nome, pessoa e lugar. Algumas famílias estão brincando com nome, pessoa, lugar, novela, filmes, só para a gente poder, né, compartilhar que é importante o isolamento social. Já estamos com a nossa amiga, professora, né, historiadora. Olá, professora, boa noite, professora Boa Crislene noite, Carvalho. Tudo bem, professora? tudo em paz. Agradecer a senhora por aceitar o nosso convite, né? Estar conosco aqui, participando da nossa conversa literária, como a gente havia divulgando, né? Tinha sido divulgado ao longo desses últimos programas, que é uma forma da gente levar poesia, a gente compartilhar contos, compartilhar vários gêneros literários. Professora, gostaríamos, né, de conhecer um pouco, né, da senhora, como se deu a participação literária, quem é a nossa convidada de hoje. Com a palavra Ah, da senhora. muito obrigada, Reginaldo Nascimento. É um prazer, na verdade, uma honra conversar aqui, brincar. Eu digo que é sempre se divertir, né, conversando sobre o que a gente gosta de falar. Eu sou Crislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante, eu sou historiadora. Atualmente presido a Academia Sobralense de Estudos e Letras, a quem eu mando uma boa noite a todos os meus confrades e confreiras também. Eu sou professora da UVA, de História, do Centro Universitário INTA, Uninta, um beijo para os meus colegas, para os meus alunos, né, que estão acompanhando aí, ou vão acompanhar depois na gravação. Assim também, como há 3 anos, eu estou junto com o meu marido, Jorge Cavalcante, nós temos um programa na Rádio Paraíso FM, nós somos radialistas da Rádio Paraíso FM 101.1, a rádio feita para você. É um programa que a gente fala sobre ciência, chama-se Ciência e Debate, sempre discutindo um assunto importante desse mundo de pesquisa, mas de uma forma popular, descontraída. E ser historiadora, né, há 30 anos que nós comemoramos o calouro, beijo para os amigos aí de Belém, eu sou paraense, moro há 26 anos no Ceará, e nessa trajetória a literatura entra como uma fonte da pesquisa histórica, mas não só isso, e daqui a pouco a gente, né, vai conversando e eu vou melhor a partir das suas perguntas. Inclusive, um beijo muito grande para os cyberespectadores, né, que é um outro perfil de espectador, esse que pode assistir a hora que quiser o programa, voltar, repetir, muito bom, né? O século XXI tem suas vantagens. É verdade, professora. E assim, é lamentável, né? Muitas vezes a gente fala aquela frase, né? Diz, a tecnologia distancia as pessoas, né? Mas essa semana, né? Nós tivemos uma tecnologia, utilizando a tecnologia como uma ferramenta de união também, né? Como está acontecendo agora, onde meu pai, né? Há mais de 2 décadas, ele não tinha mais contato com seus irmãos que eram de outros estados. E aí a gente conseguiu conectá-los, né? Quando foi aí, agora no sábado, porventura nós conseguimos conectar 4 irmãos que eles já estavam com mais de 20 anos sem se comunicar. E aí nós pusemos eles para conversar, o pai ficou assustado, ficou olhando, peraí, mas o que é isso? É uma despedida? Então, assim, professora, é Também um vejo uma prazer. vantagem muito grande. Então, assim, é um prazer enorme, né? E essa experiência que a senhora vai compartilhar, começou a compartilhar conosco, né? Com certeza contribuirá aí muito para quem está nos acompanhando, né? E vendo que essa ferramenta está sendo bem utilizada, não é verdade? E como a senhora falou em relação que conheceu a literatura através das pesquisas, né? Queria que a senhora
nos presenteasse, né, um pouco mais sobre como foi que se deu esse seu envolvimento com essa literatura, através da faculdade, através dessa participação, e até mesmo ao chegar, né, na academia, que foi a primeira mulher, né, ser presidente da academia. Ah, sim. Em 98 anos de ASEL, da Academia Sobralense de Estudos e Letras, em 2017 eu assumi a presidência, foi um pioneirismo, inclusive até surpreendente, porque como eu estudava gênero já há muito tempo, achei que mulheres já tinham ocupado todos os lugares, não tinha lugar para mim, né, para ser pioneira, porque já estava tudo muito ocupado. Então foi uma grata surpresa e a diretoria, né, a gente trabalha muito junto, muito próximo, isso é muito bom. Mas já que você me pergunta sobre esse início da literatura, eu lembro e acho que a maioria das pessoas tem um contato com a literatura com a contação de histórias dentro de casa, né? A família, o pai, contar aquela historinha antes de dormir, alegrar, para entreter a criança, aquilo já foi um ponto. Eu lembro dos disquinhos coloridos, o Silvio Santos fazer narrações da literatura infantil. Eu acho que isso já dá sensibilidade para a arte, para o desejo de estudar, a imaginação, né? Esse é o grande Com sentido. certeza. E quando eu entrei em História, em 1990, aprendi lá que a fonte histórica, o historiador consegue compreender o passado, interpretar o passado a partir de várias fontes. E a literatura, nesse sentido, é muito fantástica. E aí eu fui apresentada a um livro que se chama Literatura como Missão, do Nicolau Sevicente. Esse historiador, ele conta a trajetória da mudança da Belle Époque do Rio de Janeiro, do século XIX para o século XX, a partir de Lima Barreto e Euclides da Cunha. A partir desses dois literatos, ele faz uma narrativa do que era o Rio de Janeiro nessa virada do século. Aquilo me encantou, porque, primeiro, como é que literatura é arte? Né? Literatura é a capacidade de abstração, é colocar para cima, é elaborar. E o historiador trabalha com o que aconteceu. Se literatura é ficção, o que não aconteceu, como é que eu posso usar literatura como fonte histórica? E aí tem toda uma teórica, metodológica para isso. E aí, na hora que eu entendi isso, eu digo, a minha monografia vai ser sobre isso. A minha monografia foi sobre dois autores, peguei a mesma metodologia, dois autores paraenses, para discutir gênero, como é que as mulheres eram vistas na literatura. E a partir dos contos, porque essa é a vantagem, o imaginário que a literatura tem nos leva a entender um tempo, como é que aquele código social, moral de uma época, ele organiza, né, uma sociedade como a gente pode viver. E aí era muito interessante poder ver que as mulheres paraenses do século XIX, ela tinha uma arma muito grande no lar. Aquilo que não tinha na vida pública, elas tinham no lar. E aí é um conto muito bacana que a mulher quer que o marido, que é influente na sociedade paraense, matricule um conhecido dela, que é um mulato. E naquela época, mulato não poderia estudar em escola no centro da cidade. E aí ele não consegue matricular. O que ela faz? Ela começa a apimentar a comida dele, que ele não gosta, se veste antes de dormir, para não ter contato nenhum, e aí ela passa um mês de castigando ele. Aí, nesse conto, ele não resiste e dá o jeito dele, né, para ter uma vida doméstica boa, e matricula o menino. Então, isso é o imaginário, de mostrar um campo da força feminina que é o lar, né, dentro de casa, como é que ela manda nessa vida aí, faz transformações sociais também. Que era uma maneira de ver a história de outra forma. E tem um dos itens que, antes de eu entrar para a história como formação universitária, há uma coisa que eu acho que todo brasileiro ama quando estuda história. E aí, se a gente for lembrar, a mitologia grega, Ilíada e Odisseia, quem é o pai da história? Homero, né? Ilíada e Odisseia. E isso é literatura. A história nasce como literatura, e era uma literatura narrada, era uma narrativa. Então, esse conto de guerra, porque a Ilíada, que é um dos livros, até estou com ele aqui, os outros estão guardados, estamos em pandemia, né? Então não pode sair de casa, mas esse está em casa, que é a Ilíada, e a Odisseia também a gente encontra no virtual. Na Ilíada, que é exatamente o primeiro escrito
que se tem, a primeira ideia mais formal que se tem de uma história é da cultura ocidental, que é aquela guerra de Troia, do calcanhar de Aquiles. Essa história todo mundo sabe. E o interessante é que Homero, não se sabe efetivamente se ele existiu, se existiu, né, no século IX antes de Cristo, e essa escrita dele, o texto formal, ele é do século IV antes de Cristo. Então leva mais ou menos 500 anos passado essa trajetória de geração para geração, até que a escrita transforma nesse texto que a gente conhece hoje, que, claro, ao longo dos séculos vai sofrendo alterações. Mas eu queria colocar que esse vínculo da história e da literatura, o ensino de história pela literatura, é o marco do ensino de história. Quando a gente aprende a história antiga, a gente está aprendendo literatura grega, a partir de Homero. Por exemplo, há um dado, e aí na Ilíada, que é a Guerra de Troia, os gregos levam 9 anos, quase 10, fazendo cerco em Troia para poder vencer, e dentro dessa mitologia, durante esse processo, o templo de Apolo, ele vai ser violado, né, que é um deus grego, e lá o pai tem a Criselda, o pai dela ela é raptada por Agamenon, pelo exército dele, e o pai dela, que é o Crises, vai chorar, implorar ao rei para que solte a filha dele. Porque nessa época, e é interessante que nesse livro diz assim, mulheres e os pais deviam ser respeitados. Só que o rei não aceita a lágrima do pai, ele nega devolver a filha, e aí esse pai vai no templo de Apolo, e ele pede a Apolo, e aí eu tenho um Apolo aqui, um Apolo grego, né, em 2016. Rosa Cláudia, grande beijo. E a Clara Klink, que é a minha filha mais velha, nós fomos lá na Grécia, que a Clara ama a mitologia grega e quis conhecer, né? E aí eu queria ir também, nós fomos. Esse Apolo veio de lá. Então, este Apolo aqui pegou e disse, então, eu vou soltar minhas flechas, porque o Crises pediu que ele soltasse as flechas. E ele soltou as flechas, e nessas flechas, uma delas levou a peste para o mundo grego. Então, veja, a questão de crise da saúde pública, a crise de saúde, de peste, de pandemia, isso já é um marco dentro da história, isso está na literatura grega. Então, essa fase que nós estamos vivendo hoje, ela não é novidade na história da humanidade, mas a maneira como a gente trata e se organiza, isso sim, isso faz diferença, isso marca como a gente se trata. Então, Apolo soltou a peste lá na Grécia durante a Ilíada. Né? Então, tudo que a gente reconhece hoje, quando a gente abre as literaturas, a gente vai vendo esses formatos também. Então, Ilíada e Odisseia, e a Odisseia já é exatamente o início, que quem criou a ideia do cavalo de Troia, que é quando termina a Ilíada, e a Odisseia já é quando ele volta para casa, e aí entra ele e a Penélope. São dois romances, né, todos os dois têm linda história de amor, sofrida, né, dentro desse caminho cheio de deuses. Professora, é interessante, né, porque a senhora já puxou esse assunto que é tão fascinante, né, para nós historiadores, né, também sou historiador, e assim, é muito fascinante quando a gente consegue unir, né, a literatura e a história, né, que não tem como a gente... a história é interdisciplinar, na realidade, na verdade, e essa importância, né, para a senhora, que já relatou, a importância da literatura como metodologia do ensino de história, como a senhora muito bem colocou, né? Então, dois clássicos, mas ao longo do nosso século, né? Como é que se dá a importância o uso da literatura como metodologia para ensino de história? Legal. Quando a gente fala de ensino, principalmente foi uma conquista da década de 90 dos livros didáticos. Né? Livro didático é o maior instrumento que a política brasileira, a política educacional brasileira conquistou. E livro didático remete três sujeitos: o autor, o professor e o aluno. Então, o autor, ele coloca o que ele pensa de teoria e metodologia da história, e ele articula muito bem a interdisciplinaridade. Então, a gente tem arte, tem literatura, tem música, documentos históricos, documentos jurídicos, né? Tudo vira histórico nesse caso. E aí, organizando essa conversa aqui,
eu peguei o material do meu filho, eu digo, deixa eu ver como é que hoje, né, se ainda está do mesmo jeitinho. Esse aqui é o material que ele usa na aula dele, cheio de informações, e aqui abre no capítulo de História. Então, quando abre em História, o primeiro item é islamismo. E aí vai falar sobre, rapidamente, que livro didático, o texto é muito sucinto. Mas dentre o que tem de texto didático, um terço da página é essa representação literária, então é uma obra literária que não está discutida no texto, então o autor conhece, provoca o professor para instigar o seu aluno, que é um texto, vou já colocar aqui para a gente ver. Trata da página do manuscrito ilustrado de Kansa, do poeta persa Nizami Ganjavi, representando a ascensão de Maomé aos céus. Então, a literatura faz uma representação como Maomé vai aos céus e ele é o grande profeta do islamismo, né, o fundador do islamismo. Então, em todo o texto histórico e didático aqui construído, a literatura vem reforçar ou vem indicar e representar belamente, literariamente, esse momento. Assim também como a gente, na hora que está estudando, por exemplo, grandes expansões, a expansão ibérica, as grandes navegações, qual é o grande marco, qual é a grande representação que dá pistas de como foi esse processo e se realmente aqui eram as Índias, não era? A literatura de Marco Polo. Aqueles registros de viagem virou material, né, desse imaginário da beleza, do Oriente, das viagens, do fantástico. Então, Marco Polo também, e aí virou livro, né? Tem livro, As Viagens de Marco Polo, que é também uma outra grande contradição, né? De exatamente para saber o que foi que aconteceu, mas os livros de história, eles são intermediados com os livros didáticos, intermediados com essa perspectiva da literatura, como também das artes, né, que aí a gente vai ter pinturas, gravuras, mas a literatura é sempre uma presença muito marcante. Por quê? Porque ela é o espaço do fantástico, ela é a letra, né, é a escrita, e a história, com toda a variedade de fontes possíveis, o texto escrito nos encanta e nos marca. E cá para nós, em ciência, em tudo que vira conhecimento científico, ele só tem validade se for escrito, né? Se tiver, por mais que a gente discuta, converse, fale, mas a escrita é o que está valendo, é o que fica. Então, os livros didáticos são muito recheados de literatura e representam essa riqueza que é a história. Então, além de ser fonte histórica, muitas vezes ela é a história, como é o caso de Ilíada e Odisseia. Muito bem, professora. Só dando uma pausa no seu raciocínio, né? A gente tem alguns recadinhos que já estão chegando aqui para a gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ótimo. Opa, Kelma já compartilhando aqui conosco aqui, né? A professora. Olha aí, professora. Quem é esse rapaz aí, professora? Qual? Olha Sim, Jorge Cavalcante. Olha aí. Aí, né? Aí vai o Ele colocou aqui, coraçãozinho. minha esposa. É aquele moço ali, ó, é aquele moço. Muito bem, muito obrigado, Jorge. Forte abraço, meu amigo. Nós também temos aqui a Kelma Cardoso, minha esposa também, né? Olha aí, tá certo, só recadinho do coração. Aí nós temos aqui nosso amigo Antônio Neto. Olá, meu amigo. Antônio Neto. Deixa eu ver. Meu amigo Chucaleiro, continua brilhando na condução das entrevistas. Parabéns, muito obrigado. Haja Chucalho, fazemos parte aí do nosso grupo Chucalho. Muito obrigado pela audiência mais uma vez, meu amigo. Aqui um agradecimento à participação. O Auriberto, ele é um sucesso, né? É incansável, eu diria até no Chocalho. É o grupo Chocalho? É no grupo Chucalho. Sim, Inclusive, sim. ele foi que iniciou, né, como convidado no nosso projeto, né? Eu conversei com ele, Parabéns, que professor, legal. você é o primeiro Ele é incansável. ingressar conosco. Aí nós temos aqui a Kelma agradecendo, né? Muito interessante utilizar a literatura como metodologia de ensino, muito bem. E vamos ver mais aqui. E outras, vamos ver mais pessoas. Deixa eu descer aqui, Kelma.
Olá, meu amigo Gerson Reis, Maracanaú, saudações da Academia Maracanãense de Letras. Muito obrigado pela participação, meu amigo. Forte abraço. Deixa eu ver quem mais aqui é participando. Gerardo Carvalho, nosso poeta, cordelista, pardal. Sejam todos bem-vindos. Nós temos aqui a Kelma. Ele deixou um recado aqui para a gente aqui, professora. Eu, como filósofo, o quanto ficaria extasiado se fosse a Grécia. Ama! É igualzinho como a gente vê nos livros, é igualzinho. E mais, tem um espírito, assim, de estudo, de intelectualidade, de respeito ao passado. É fantástico, vai amar. E aos museus, a gente vê pedaços de esculturas pelo chão. Eu digo, no Brasil isso aqui já era lixo, lá eles preservam, deixam no cantinho, é muito lindo. Olha só, ele deixou outro recado aqui pra gente, ó. Deixa eu ver aqui, dá para ler aqui. A professora não acha que a história do Brasil foi mal contada pelos livros didáticos? Né? Eu sou coautor de um romance de cordel, Guerra dos Bárbaros, que conta a verdadeira história dos massacres dos indígenas. Todos precisam conhecer para a verdadeira história da colonização do Nordeste. Esse é um debate longo na formação do historiador aqui no Brasil, mas, na verdade, tem a ver com a teoria do autor. Então, se ele é positivista, ele vai contar uma lente do vitorioso. E aí ele conta dentro dessa perspectiva, só para a gente ter uma ideia, para quem está escutando a gente, por exemplo, a gente diz que o Brasil foi descoberto. O dizer que o Brasil foi descoberto dá um caminho de compreensão que foi do acaso, as calmarias, do nada se encontrou o Brasil. Pode-se encontrar livros que vai dizer que o Brasil foi invadido. É uma outra teoria que ensina o aluno a pensar sobre, porque o descoberto dá uma ideia de harmonia, não teve conflitos. Invasão dá a ideia de que um conflito. Aqui tinha gente e alguém chegou e tomou conta do lugar. E tem uma outra linha que diz o encontro de culturas. Diz, olha, não se conheciam, se conheceram e disso um novo nasceu. São 3 teorias com as palavras, só do título da aula já faz diferença. Então, ela, para a lente do positivismo, ela foi bem contada. Para a lente do marxismo, ela foi mal contada. Para a lente da história das ela também foi mal contada, né? Então, assim, depende muito da teoria que o professor, que o autor tem, e o professor quando escolhe o livro, porque essa escolha é do professor, do colegiado, né? Inclusive, né, professora, hoje nós estamos vivendo isso, né? Há quem diga que o Brasil está sendo conduzido, né? E outros estão dizendo que não é bem conduzido. Então, lá na frente a gente vai ter essa discussão também em sala de aula. Né? Sim, sim, porque tudo é política, é postura política, a compreensão de como pensa a vida, a igualdade, a boa vida social, né? Um privilegia uns sujeitos, outros, dá essa discussão. Hoje é aniversário da cidade, né? De Fortaleza, isso. Reginaldo. Então, já que a gente está falando de literatura, o José de Alencar, no livro Iracema, faz essa homenagem à cidade, porque a Iracema é essa representação, né, do Ceará, mas especificamente de Fortaleza, nessa linguagem com Ipu. Então, a literatura sempre marcando aí, né, esse traço político, histórico, identidade. Inclusive, eu deixei aqui para tocar agora há pouco, né, um fundo musical, que é a participação de Fagner, né, nosso grande Fagner, sim, cantando aqui um pouco Fortaleza, né, seus 294 anos, né, parabéns, nossa querida Fortaleza. Mas, professora, gostaria de conhecer um pouco mais, né, e compreender como a senhora utiliza também, né, nas suas aulas de campo, essa metodologia, né, utilizando realmente a literatura, e a senhora que também, né, escreve, como é que os alunos participam, professor? A gente ficou curioso, né? Como é que isso é empregado na sala de aula, né, com todas essas ferramentas e dons que a senhora tem? Eu tenho uma disciplina que se chama, ministro, uma disciplina que se chama Oficina de Instrumentos Didáticos. E aí eu brinco, como eu viajo, de onde eu viajo eu trago coisas que eu acho que dá para a educação histórica. Aí eu digo que em casa de historiador não tem como o menino não gostar de história. Por exemplo, tem aqui o Minotauro de pelúcia. Os meninos não pegam só qualquer pelúcia. O Minotaurozinho grego veio para brincar. Então, na oficina,
um dos instrumentos é a gente reconhecer materiais que já tem prontos, e como isso a gente pode, só de olhar, você já sabe que ali tem uma educação histórica, que tem um valor, tem toda uma perspectiva mitológica, o que foi Minotauro. A partir daí você brinca com a informação e conta o que tem que contar. A contação de história, ela deve ser um instrumento poderoso para o professor de história, de literatura nas suas aulas. Como eu trabalho com formação de professores, eu tenho que fazer esses jovens adultos entenderem o prazer de brincar ensinando. É coisa séria, ensinar é coisa séria, como brincadeira também é coisa séria. E eu digo até para dar crianças, você coloca um patinho espartano. Não é só um patinho, é um patinho que vai para a guerra. E daí você conta a história, por exemplo, de Ulisses, como é que ele volta para casa da Odisseia, como ele briga com o deus do mar, o Poseidon, e aí, dentro dessa briga, ele vai encontrando trajetória, e a pobre da Penélope lá desfazendo o que ela fazia de noite, porque ela tinha muitos pretendentes, e mulher tinha que casar. E aí, essa confusão toda, você faz brincando, contando no cotidiano de casa, porque isso tem que fazer parte do seu cotidiano, mas tem que ler muito. Aí eu acho que esse é o grande desafio. Você me pergunta, né, como é que faz? Eles gostam quando eu conto, mas será que não é para ser uma palestra, é para ser aula? Então você tem que transformar a postura do outro, que é ler. Tem que ler muito para ter vocabulário, para ter a história, para ter um enredo, né, para ir contando toda essa trajetória. Então, assim, como é que utiliza? Então, na contação, em oficina, e também tem uma disciplina que eu trabalho, que é o ensino de história e novas tecnologias. Então, a gente tem um mundo de universo de informações nas mídias. Por isso que gostaria de parabenizar, né, mais uma vez, a sua iniciativa, Reginaldo, porque a gente tem espaço para usar também virtual com responsabilidade, com boa conversa, com conteúdo, para dar conta de todo o público, né? Para todos os gostos. Então, é o que eu digo a eles, a gente tem que utilizar as ferramentas virtuais também, se a gente gosta de ver tais assuntos, sejamos os protagonistas, os sujeitos capazes de construir essa informação. Então, a leitura é um espaço muito grande, é trazer a literatura como ferramenta de extrapolar, é o que eu digo, é de arte mesmo. Arte é a capacidade de abstração, que eu acho que esse é um grande exercício que a gente precisa fazer constantemente, né? De sair só desse sofrido do cotidiano, da realidade, trabalhar com as possibilidades, a mentalidade. Ok, professora. Tem só mais um recadinho aqui para a gente. Ok. Participação de Erasmo Vasconcelos. Parabéns pelo diálogo. Muito obrigado, Erasmo, pela audiência. Professor Pardal, nosso amigo Gerardo. Bela Cidade do Sol, Senhora da Assunção. Tem mais um ano de vida, né? Se abençoado chão, mesmo sem maltratada, mas sempre forte e arrojada. Mas vai segurando o rojão, porque tá bem pequenininho aqui o balãozinho, não dá para identificar direito. Muito obrigado aí, meu amigo Pardal. Então, professora, né, eu agradeço aí todo o seu compartilhamento de ideias, compartilhamento aí de saberes, né? E essa experiência é muito boa para a gente, né? Como a senhora expôs, né? Esse momento que nós estamos vivendo, a senhora foi buscar lá na Grécia Antiga, né? Nós nascemos já com peste, viu? Então, assim, é ter leveza para encarar essa, porque não é fácil. Só que hoje, no século XXI, a gente tem muito mais conhecimento. Por exemplo, aqui no Ceará, a gente está tendo, de certa forma, uma curva muito menor do que o pensado, porque ações, né? A gente já pegou a experiência dos países que sofreram com não tendo algumas ações, e a gente já está aplicando. Então, o isolamento social tem sido um caminho, né, para esse número menor. O nosso uso da informação da ciência também, da higienização, o poder do sabão é fantástico. Né? Acho que todo mundo aprendeu a lição. E é qualquer sabão, não precisa ser sabão de marca, não. Basta ser sabão, já tá bom. Olha só. E isso também, né, é um fato que a gente vai trabalhar posteriormente dentro dos próximos livros de história, né? Sobre Sim. essa nossa passagem e também o comportamento da sociedade, né?
Haja vista que houve uma mudança, né, assim, meio que bruscamente, principalmente para as nossas crianças, né, de entender até quando iremos, né, vamos permanecer nisso, né? Pai, será que amanhã já podemos ir para a praia? Pai, podemos ir ao parque, né? Então, esses porquês que as crianças nos questionam são também nossos, né? Também nós Sim, estamos questionando, né? Então, é muito louvável que lá na frente, os nossos futuros professores, né? Nós também, como historiadores e outras áreas de conhecimento, possam abordar, seja na física, como nós já tivemos professores de física trabalhando, conversando conosco, né? Seja na música, porque já houve, professora, muitos poetas, muitos compositores que compuseram agora durante esse período de quarentena, isolamento social, que essas letras servirão como fonte histórica, não é verdade? sim, sim. Porque representa exatamente essa mentalidade. O João Nascimento, lá da Academia de Artes de Camusim, fez um cordel logo nas primeiras semanas. Tem uma notícia que o Moraes Moreira, que morreu, né, de ontem para hoje, ele também estava compondo já por essa quarentena. Então, assim, esse é um espaço, como todo um sentimento, é muito sentimento juntos, né? Nós estamos todos, aí a cultura ocidental, oriental, todas mobilizadas pela questão da saúde pública. Então, isso afeta a gente, com certeza, a repensar políticas, questões econômicas, sociais, morais, inclusive, e essa comunicação do mundo da internet, isso é instantâneo. Vejo que levava anos, semanas ou anos, agora a gente consegue instantaneamente. Toda vez que eu falo sobre isso, eu fico muito fascinada, porque é muito mágico, na verdade é mágico, né? Se a gente for pensar uma pessoa medieval chegando agora, não vai acreditar no que está É acontecendo. verdade. A própria reação do seu pai, né? Que foi muito linda nesse caso de, uau, é meu irmão, né? Como é que está ali? Então é muito legal, isso é fantástico. Eu sou encantada assim por essa praticidade, é muito prático e a gente não pode perder tempo. É verdade. Inclusive, né, tocando a questão do meu pai vai fazer 82 anos e o irmão dele, que ele tem como pai, completou 92, né? Ai, Então, que coisa assim, linda! Parabéns, vida longa, né? quando eles se viram, né? Oh, meu irmão, quanto tempo! E foi assim fascinante. Eu fiquei aqui realmente muito feliz, né? Agradecido. Professora, foi muito gostoso, né? A nossa conversa foi muito gostosa a nossa conversa, né? Esse papo, reencontrar virtualmente, né? Estivemos aí em alguns eventos, né? Promovido pelo Grupo Chucalho e em outros eventos. Mas temos mais um recadinho aqui. Nosso amigo Gerson Reis, ele coloca o seguinte para nós. Estou fascinado com a explanação da professora Crislene como um autodidata que deu certo, né? Não tive acesso a essas leituras e aspectos discitados, mas adorei a passagem de Marco Polo, pois me familiarizei com suas viagens pela Revista Nacional, né? Geoparque. Então, deixa eu ver aqui mais. A Kelma colocou aqui também, fascinante mesmo esse assunto. Então, foi muito gostoso, como estou Que reprisando, legal, né? eu me diverti. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estão participando conosco, que já deram lá, compartilharam, curtiram, fizeram seus comentários, né, comentários. Aquele que está chegando agora para conversar conosco, tem mais um aqui. Deixa eu ver. Benedito Lima, a magnitude de conhecedores é uma postulada sabedoria. É, com certeza. E, professora, gostaria de passar a palavra para a senhora novamente, né? Para a senhora fazer suas considerações finais para que a gente pudesse, né, encerrar. Está tão gostoso esse momento nosso, mas nós precisamos aí cumprir Ah, vai ter que encerrar. nosso tempinho, né? Mas tem que ter um fim. Então, faz parte começo, meio e fim. A finitude é um processo que a gente tem que aprender em tudo. É bem tanatológico mesmo. O dia, fazer as despedidas e agradecer por cada despedida. Então, já em tom de agradecimento, e já que o tema é literatura, eu lembro uma que me marcou muito, eu lembro que o papai falava e eu via nos livros, que é de Gonçalves Dias, e já que a gente está em saudades, né, que é a Canção do Exílio. Vou ler aqui para a gente, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas
têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida, mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras, tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que linda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, esse amor pelo essa identidade, né? Porque é um conto, é uma poesia, ele marca o romantismo, o ufanismo e esse amor de pertencimento. Ele estava em Coimbra estudando e essa saudade do Nordeste dele, do São Luís dele, que na verdade é uma saudade que é nossa em qualquer lugar. Então, como agora a gente está meio distante um do outro, sempre fica aquela saudade, né? Não permita que eu não reveja de novo, que eu não encontre, que eu não sente, né? Então, que a gente se encontre em breve, que já já a gente possa estar todo mundo junto, sentindo o cheiro, a pegada, dando o abraço, o aperto de mão, estar juntos. Seres humanos são gregários, nós somos seres sociais, e a gente gosta de presença. Por enquanto, a presença é virtual, né? Então vai um beijo, mas já já está todo mundo juntinho de novo, com novas aprendizagens, porque essa lição da pandemia é para a gente aprender a reconviver, né, com mais cuidado, com mais amor, com mais pertencimento. Reginaldo, muito obrigada. Obrigada à minha família também, né, que deixou aqui o cantinho mais silencioso para a gente conversar, aí na sua casa também. Então, muito obrigada, obrigada a todos. Turma, até mais. É um prazer nosso, né, professora? Realmente a gente tem que, nesse momento, a sala virar um estúdio, né? Todo Um mundo estúdio, vai né? deixar o da Um casa. espaço vira um estúdio, porque é aquela história, né? Nossa família está colaborando, né? Então, é fundamental e importância também envolvê-los, né? Porque se é um projeto para nós, né? Nós precisamos encorajar também outros seres, na verdade? Então, Sim. nossos filhos Se a estão gente não ali. tiver apoio na vida, não vai, né? Tem que É ter apoio. verdade. E aí nós Criança. temos aqui, para a gente fechar, tem uns recadinhos aqui. Professor Gerardo, né? Uma abra para a professora, a minha parenta, né? Aí tem aqui o Deusimar Bandeira, show, né? Que é uma comentou aqui, linda poesia. Nós temos aqui também Souza, que de Max Souza, abraço professora. Então, temos outras pessoas conectadas também, né? Eu estou acompanhando aqui na tela de fundo, mas nós temos, não está dando para visualizar quem está acompanhando conosco. Tem mais um recadinho. Patrícia Diniz, um grande abraço aqui do Pará. Olha aí, professor, lá do Pará. Coisa boa. Inclusive, nós, graças a Deus, né, já temos outros estados acompanhando a nossa conversa literária. Amanhã, diretamente lá de Pernambuco, nós teremos aí o professor, né, professor Ronaldo Queiroga, né, juiz de direito lá de Pernambuco, estará conosco, né, para poder participar, né, e colaborar. Deixa eu ver aqui o que mais. Teremos também participação de outros professores, teremos a Sami Abreu, que estará conosco aqui, Rosane Guerra, que estará em outro momento conosco também, né, apresentadora do programa Cabeceira, a Francine Maria, já está confirmada a participação dela, né? E, então é isso, temos que agradecer, de fato. Deixa só, que eu acabei esquecendo aqui. Já que você falou de literatura, quando eu cheguei no Ceará, então literatura tinha sido da graduação, na especialização e no mestrado, eu fiz a especialização na UPA em Teoria e Metodologia da História, o mestrado em História do Brasil na Universidade Federal de Pernambuco, o doutorado em História Social na Unicamp e o pós-doutorado em Cultura de Paz na Sociologia da Universidade Federal do Pará, que foi onde eu fiz a graduação. Mas aqui, quando eu comecei a pesquisar, que aí eu queria pesquisar mulheres, mas onde me deu rastro mesmo para eu entender a história, que ainda era uma história aqui de Sobral, muito na linha da teologia, da religião, foi a literatura do Lustosa da Costa.
A Vida e Morte de Etelvino Soares, que é o Deolindo Barreto, que depois esse jornalista virou minha tese de doutorado, e Vida, Clero, não, Povo, Clero e Nobreza de Sobral, que aí a trama que ele faz, são 2 romances, a trama que ele faz contando a história de Sobral foi a pista que me levou a construir, por exemplo, esse aqui foi minha dissertação, que virou livro, que é o Espetáculo da Cidade, Corpo Feminino, Publicidade e Vida Urbana em Sobral, de 1920 a 1925, mas esse pano de fundo aqui tem a marca da literatura do Lustosa da Costa. Então, a literatura, eu tinha esquecido disso, como como ela se faz presente e a gente vai buscando com prazer de conhecer, ele inventa os personagens, mas toda a invenção, a gente não inventa do nada, ele tem um pano de verdade, ele tem um fundo de realidade. E aí o historiador vai levando essas pistas. E o cyberespectador, que falou que é um autodidata, a história é feita, em grande parte, né, aqui no Brasil, por historiadores autodidatas, por essas pistas, pela curiosidade, a investigação. Historiador é um investigador do passado, né? Então ele vai pegando os dados, as pistas e imaginando o que poderia ter sido feito. Então há um que diz que a história não é ciência, a história é narrativa, é arte, porque ela é criação. Então, o Lustosa da Costa também fica aí registrado, me marcou muito para escrever a história de Sobral. Excelente, professor. E parabéns, né, pela sua dedicação, parabéns à família que tem dado esse apoio para que a senhora pudesse continuar, né, e continuar aprendendo e transmitindo essa participação para a gente. Tem mais um recadinho para a gente fechar. Patrícia Diniz, né, vai estar aqui colocando aqui inspirações literárias para enriquecer nossas vidas nessa quarentena. Muito obrigada. A professora Kelma também. Parabéns, professora. Crislaine, por sua trajetória acadêmica e profissional. Gostei do sorriso no rosto, na sua foto também. Legal, Na sua fala, desculpa, na sua fala também. Muito ótimo. E só retificando, nós temos aqui amanhã, né, no próximo programa, com o juiz Ornaldo Queiroga, João Pessoa, Paraíba. Né? Teremos de Pernambuco, João Pessoa, né? Bem pertinho. Mas porque nós temos também, confirmamos agora há pouco, um outro amigo que estará compartilhando conosco de Pernambuco. Aí eu juntei aqui os estados. Mas amanhã será direto lá na nossa querida João Pessoa. Tá certo? Então, professora, muitíssimo obrigado. Beijo no coração. Amei mesmo, tá bom? E abraça a família, Jorge. E estamos abertos, né, para mais conversa literária em outros momentos. Durante esse isolamento, a gente está fazendo a transmissão segunda a sexta, mas a gente vai conversando aí para ver se a gente mantém essa programação ou se a gente vai para a programação 2 vezes por semana ou só um dia, porque também eu preciso retornar. Todos os dias, haja fôlego, parabéns. Eu também voltar aos plantões de serviço, né? Então vai ficar complicado agendar aqui todos os dias. Mas muito obrigado, tá bom? E a gente vai estar encerrando hoje para que amanhã, às 20 horas, a gente retorne aqui. Amém. Amém. Obrigada. Até mais, professora. Então é isso, né? Nós estamos aqui com Conversa Literária, encerrando a nossa conversa, né? Agradecendo a todos que estão participando, já participaram, conversaram, alguns recadinhos que já mandam para a gente durante a apresentação, mas também lá no nosso WhatsApp, né, Instagram, a gente tem como estar compartilhando. Então, professora, até breve, se Deus quiser, estaremos fechando aqui a nossa tela. Até mais, pessoal. Boa noite, que Deus abençoe, que Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Amém.